irmãos e irmãs, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja sobre todos nós. Damos as boas-vindas a todos os irmãos e irmãs que participam deste culto de louvor ao nosso Deus. Através deste culto, vamos enfatizar sobre o valor das Escrituras Sagradas. Por isso, ao darmos início a este culto de louvor e adoração ao nosso Deus, ouviremos o prelúdio. Somos todos chamados para juntos adorarmos ao nosso Deus. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. O valor da palavra de Deus. A voz do Senhor é poderosa. Por isso, louvemos, adoremos e exaltamos ao nosso Deus. Oremos. Grandioso e eterno Deus, Deus de todo poder, Deus de toda grandeza, Deus soberano, majestoso em glória, exaltado e glorificado seja o seu santo e bendito nome. Ó Deus, nesse instante de culto, reconhecemos que o Senhor é o nosso Deus, o único digno de ser adorado e de ser louvado. Este é o propósito deste culto. Este é o propósito da reunião dos teus filhos e filhas que juntos prestam este culto que ao teu nome é devido. Recebe, Senhor, os louvores e a expressão de adoração da tua igreja, pois fazemos isto em espírito e em verdade, e apresentamos este culto ao louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Cantemos, irmãos e irmãs, nesse instante, o hino número 2, Culto à Trindade. Louvemos ao nosso Deus. Amen.
fazemos a leitura bíblica no Salmo 1. E assim diz o Salmo: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Irmãos e irmãs, como vimos, este salmo dá valor à palavra de Deus. Este salmo mostra a importância da palavra de Deus para a nossa vida. Nesse instante, ouviremos o cântico Guia-me na retidão. Somos chamados ao momento de confissão de pecados. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 1 a 4, diz assim: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também vós sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Quero destacar a leitura do versículo 3. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Cantemos nesse instante, irmãos e irmãs, o hino 294, Ó Senhor, vem me dirigir.
Oremos. Bondoso Deus, nesse instante de oração, a tua igreja se encontra na tua presença, porque reconhecemos que somos pecadores, reconhecemos que muitas vezes agimos contrário à vontade do Senhor, reconhecemos que muitas vezes nos preocupamos mais com as coisas deste mundo, com o dia a dia deste mundo, e menos com a tua vontade. Perdoa-nos, ó Pai, e dá-nos a orientação e dá-nos a força do teu Santo Espírito, para que possamos prosseguir no caminho da tua vontade. Por isso, Senhor, nesse instante de oração suplicamos, perdoa os nossos pecados, tem misericórdia de nós e ouve as nossas orações, pois nos achegamos ao Senhor tão somente pelos méritos de Jesus Cristo, o nosso único Senhor, Salvador e Redentor nosso. Em nome dele que oramos, agradecidos. Amém. Irmãos e irmãs, o Salmo 32, versículo 1 e versículo 11 anuncia: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois retos de coração. Irmãos e irmãs, pela fé somos perdoados por causa do nome de Jesus Cristo. Por isso, nesse instante, irmãos e irmãs, respondamos: alegrai-vos, cantando o responso: alegrai-vos sempre no Senhor. Cantemos. Dando continuidade ao culto de louvor ao nosso Deus, nesse instante teremos um momento do ofertório, momento em que agradecemos a Deus pelo seu cuidado sobre a nossa vida, porque Deus é fiel e tem suprido as nossas necessidades. Muitos irmãos e irmãs já apresentaram, já consagraram seus dízimos e suas ofertas, e também outros irmãos ainda deverão fazer a consagração dos seus dízimos e ofertas. E você que vai ainda fazer, basta utilizar os dados bancários da conta da igreja que se encontra aqui no vídeo, e que Deus continue a suprir a cada uma das nossas necessidades. Enquanto fazemos o nosso ofertório, enquanto apresentamos a nossa gratidão a Deus, nós ouviremos o cântico Dai Graças de Coração. Graças
Oremos. Bondoso Deus, agradecemos ao Senhor, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós e tem suprido as nossas necessidades. Agradecemos pelos dízimos e pelas ofertas consagradas ao Senhor para o serviço do Senhor aqui neste lugar. E que esses dízimos e ofertas sejam usados tão somente para o louvor da glória do Teu nome. Abençoa todas as nossas famílias. Oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém. Continuamos, irmãos, a louvar ao nosso Deus através de canções. Cantemos. Forças pra continuar.
vamos refletir na palavra de Deus para a nossa edificação. Vou ler 2 versículos. O primeiro está no Salmo 119, versículo 18, que diz assim: desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. E o segundo versículo está na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Amém. Oremos. Bondoso Deus, nesse instante vamos refletir na Tua Palavra. Por isso suplicamos a iluminação e o ensino do Teu Santo Espírito sobre nós, sobre a Tua Igreja reunida neste culto. Fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, estamos no mês de outubro, e o mês de outubro é destacado nas igrejas protestantes, reformadas, evangélicas, é destacada a Reforma Protestante. A Reforma Protestante, ocorrida no século XVI, mais exatamente no dia 31 de outubro de 1517. E, se Deus permitir, no próximo domingo celebraremos os 504 anos da Reforma Protestante. E acredito que todos sabemos a importância da Reforma Protestante para a vida da Igreja, para a nossa vida como cristãos reformados, como Igreja Presbiteriana Independente, que procura seguir os princípios da Reforma Protestante. E a Reforma Protestante resgatou muitas questões, muitas coisas importantes na vida da Igreja, questões doutrinárias, questões bíblicas extremamente importantes. E a Reforma Protestante então fez um resgate das coisas importantes que estavam deixadas de lado naquele período do século XVI. E dentre os resgates importantes que a Reforma Protestante fez, foi o valor das Sagradas Escrituras. O valor das Sagradas Escrituras. Por isso que um dos pontos da Reforma Protestante é só as Escrituras. E por que isso? Porque, irmãos e irmãs, a Bíblia é a base de fé. A Bíblia, a palavra de Deus, é a base de fé. Por isso é preciso valorizá-la. E a valorização da palavra de Deus, então, como estou dizendo, é uma herança que recebemos da Reforma Protestante do século XVI. As doutrinas cristãs afirmadas pela Igreja Reformada precisam estar totalmente alicerçadas nas Escrituras Sagradas, na Bíblia Sagrada, que também chamamos de Palavra de Deus. Isto significa, irmãos e irmãs, que qualquer doutrina dita cristã, qualquer ensino cristão,
precisa estar alicerçado na palavra de Deus. Não pode ficar aquém, nem ir além das Escrituras Sagradas. Se alguma doutrina dita cristã for além das Escrituras, ou ficar aquém das Escrituras, tal doutrina ou tais doutrinas devem ser rejeitadas. Então, irmãos e irmãs, através desta reflexão de hoje, quero enfatizar o seguinte tema para a nossa meditação: Escrituras Sagradas, um tesouro da fé cristã. Escrituras Sagradas, um tesouro da fé cristã. E é por isso, irmãos e irmãs, que nós vamos enfatizar o valor, a importância deste precioso tesouro, a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, ou como também chamamos, a Bíblia Sagrada. E nesta reflexão, em primeiro lugar, irmãos e irmãs, queremos destacar: a Bíblia é um tesouro por causa da sua origem. Qual é a origem das Escrituras Sagradas, da Palavra de Deus, da Bíblia? Qual é a sua origem? Queremos destacar como origem da Palavra de Deus, não quando ela foi confeccionada como livro, não como ela foi produzida como livros escritos ao longo da história, mas queremos neste ponto, irmãos e irmãs, enfatizar que a origem da palavra de Deus está no próprio Deus. Afinal de contas, as Escrituras Sagradas, que também chamamos de palavra de Deus, é a voz de Deus que fala ao nosso coração. Então, a origem das Escrituras Sagradas está no próprio Deus, através do seu Santo Espírito. A própria Escritura nos informa que o Espírito Santo inspirou homens e mulheres para que escrevessem da parte de Deus. O apóstolo Paulo afirmou: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a exortação e para a educação na justiça. Também o apóstolo Pedro escreveu: nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Isso está na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. Então, irmãos e irmãs, a Bíblia, as Escrituras são importantes por causa da sua origem. A origem das Escrituras está no próprio Deus. Assim nós cremos como Igreja de Cristo, como Igreja reformada. Nós cremos que as Escrituras foram dadas pela inspiração do Espírito Santo. Nós cremos assim. É verdade que existem pessoas que, tentando desmerecer o valor da Bíblia, o valor das Escrituras Sagradas, eles dizem: mas é um livro como outro qualquer, foi escrito por pessoas que são limitadas, que são falhas. Então a Bíblia, ela é sujeita aos erros. Há outros ainda que dizem aquela frase: papel aceita tudo. Mas, irmãos e irmãs, o que importa é que, como Igreja de Jesus Cristo que somos, como Igreja reformada que somos, nós cremos
que as Escrituras é a palavra de Deus e nele está a sua origem. Ele inspirou homens e mulheres com as suas limitações, com as limitações cada um da sua época, mas ele inspirou para que registrassem textos que servissem ao povo de Deus de todos os tempos. A Bíblia, as Escrituras, têm a importância por causa da sua origem, e a origem está na inspiração divina, na inspiração concedida pelo Espírito Santo. Em segundo lugar, irmãos e irmãs, queremos enfatizar: a Bíblia é um tesouro por causa da sua importância. A Bíblia é um tesouro por causa da sua importância. Era o ano de 1988, janeiro de 88. Eu e a minha esposa Silvana, juntamente com mais alguns amigos seminaristas, naquela época cursávamos teologia, nos preparando para o ministério, e em janeiro de 88, férias do seminário, nós fomos para uma determinada igreja do estado de São Paulo, a Igreja Presbiteriana Independente de Presidente Venceslau. É uma cidade do interior do estado de São Paulo, no extremo oeste do estado. E ali passamos, naquele janeiro de 88, cerca de 20 dias como estágio pelo seminário. E o pastor daquela igreja, naquela época, nos deu algumas tarefas para realizarmos naquele período. E dentre as tarefas que ele nos deu, ele pediu que fizéssemos uma pesquisa religiosa no bairro onde a igreja está situada. E assim fizemos. Foram elaboradas várias questões, não me lembro ao certo agora, 10, 12 questões talvez, não me lembro exatamente o número, quantas perguntas foram elaboradas. Mas me lembro que dentre aquelas perguntas que foram elaboradas para fazer a pesquisa no bairro, 4 daquelas perguntas referiam-se à Bíblia, referiam-se às Escrituras Sagradas. E essas perguntas elas foram colocadas em uma devida ordem de propósito. E as perguntas então naquele questionário referente à Bíblia foram as seguintes. Primeiro, você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? E a maioria das pessoas indagadas responderam sim. Acreditavam que a Bíblia é a palavra de Deus. A próxima pergunta, a segunda pergunta relacionada à Bíblia era: você acha que a Bíblia é um livro importante para a vida? E novamente, a maioria das pessoas respondia sim. Acreditava que a Bíblia era um livro importante para a vida. A terceira pergunta: você tem um exemplar da Bíblia na sua casa? Novamente, a maioria das pessoas respondia: sim, temos um exemplar da Bíblia em nossa casa. E aí depois então vinha a última pergunta desse tema da Bíblia: com que frequência você lê a Bíblia? E aí tinha 3 alternativas para esta pergunta: nunca, às vezes ou sempre. E para surpresa, ou talvez não surpresa assim, a maioria das pessoas indagadas respondeu nunca ou às vezes. A maioria das pessoas responderam assim. E aí veja então, irmãos,
Pessoas que disseram que acreditavam que a Bíblia é a palavra de Deus, achavam a Bíblia um livro muito importante para a vida, tinham um exemplar na sua casa, mas ao mesmo tempo não lia a Bíblia, ou às vezes lia a Bíblia. Este simples questionário que fizemos lá no ano de 1988 revela uma realidade presente no meio do povo. E mais do que respostas de pessoas que talvez não tivessem uma prática religiosa, não frequentassem uma igreja, mas, irmãos e irmãs, esta realidade das respostas contidas nesta pesquisa, infelizmente, está presente no meio religioso, está presente na vida de pessoas que muitas vezes frequentam a igreja, está presente na vida de muitos crentes, que acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus, que acham que é um livro importante para a vida, que tem exemplar em casa, 1, 2 ou mais exemplares em casa, mas não leem, ou às vezes leem. Então, esta enquete refletia, de uma forma geral, a realidade do povo em relação à Bíblia. E neste ponto desta meditação, queremos enfatizar que a Bíblia é um tesouro por causa da sua importância. A Bíblia, irmãos e irmãs, é importante porque o seu conteúdo expõe a vontade de Deus, que o homem precisa conhecer. A Bíblia também é importante porque ela apresenta os caminhos e os pensamentos de Deus, conforme escreveu o profeta Isaías no capítulo 55, versículos 8 e 9. Os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos, os pensamentos de Deus mais altos que os nossos pensamentos. E aí o profeta Isaías vai falar da importância de conhecermos o caminho de Deus e os pensamentos de Deus através das Escrituras. A Bíblia é importante, irmãos e irmãs, porque ela é luz que ilumina o coração, que ilumina a vida do homem, conforme ensina o conhecido versículo do Salmo 119, o versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ao falar da importância das Escrituras Sagradas, Jesus fez a seguinte afirmação: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus, conforme o registro do Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 29. Jesus também afirmou: examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Ainda, irmãos e irmãs, no capítulo 17 do Evangelho de João, na oração sacerdotal de Jesus, numa parte da oração, Jesus disse: santifica-os na verdade, santificar os seus discípulos na verdade, a tua palavra é a verdade. Irmãos e irmãs, a importância da palavra de Deus é revelada no coração pelo Espírito Santo. Por isso que quando nós somos tocados pelo Espírito Santo, nós passamos a entender que as Escrituras, a palavra de Deus, se torna importante para a nossa vida. Ela se torna um precioso tesouro por causa do seu valor, por causa da sua importância. E por isso precisamos dar o devido valor à palavra de Deus. Não podemos ser como aquelas pessoas da pesquisa religiosa que diziam que a Bíblia é a palavra de Deus, que diziam que achavam que a Bíblia era muito importante, que tinham um exemplar na sua casa,
mas quando foi perguntado com que frequência você lê as Escrituras, a Bíblia, e a maioria daquelas pessoas respondeu: nunca ou às vezes. Não, irmãos e irmãs, a Bíblia é um tesouro por causa da sua importância. É aquilo que nos ensina a carta de Tiago no capítulo 1, quando ele diz que não podemos ser apenas ouvintes da palavra, mas precisamos ser praticantes da palavra. Não podemos ser apenas ouvintes e não praticarmos a palavra de Deus. Precisamos valorizar a palavra de Deus, porque ela é um tesouro muito importante na vida de cada um de nós. Em terceiro lugar, irmãos e irmãs, queremos enfatizar que a Bíblia é um tesouro por causa do seu poder. A Bíblia é um tesouro por causa do seu poder. Tive um professor no seminário de hermenêutica e homilética bíblica, e lembro que aquele professor, numa das suas primeiras aulas, ele disse: nós estamos trabalhando com uma ferramenta chamada Bíblia. Cuidado com esta ferramenta, porque esta ferramenta ela é perigosa. Esta ferramenta é como se fosse uma bomba. Esta ferramenta causa revolução. Então, se você não quer que a sua vida sofra uma revolução, então é melhor você não estudar a Bíblia, porque a Bíblia é uma ferramenta de revolução. A Bíblia, ela provoca mudanças na vida da pessoa. Ele falou isso numa das primeiras aulas. A palavra de Deus, de fato, é uma palavra de poder. A própria Escritura assim define. A palavra de Deus tem o poder de transformar o coração e a vida do homem. Ela é viva e eficaz, e ela corta mais do que uma espada de 2 gumes. Também ela é poderosa para quebrantar o coração endurecido e para discernir os pensamentos e os propósitos do coração do homem. A Bíblia também é poderosa para ensinar, poderosa para repreender, poderosa para corrigir, poderosa para educar, poderosa para orientar, poderosa para alimentar a nossa fé. Ela é poderosa para falar ao nosso coração e mudar a nossa vida, a fim de que nós sejamos capacitados para fazer a vontade de Deus. A Bíblia é poderosa para provocar uma limpeza no coração do homem. Foi o que Jesus disse aos seus discípulos, registrado no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 3, quando Jesus disse: vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Ah, irmãos e irmãs, a Bíblia, as Escrituras, a palavra de Deus, é a expressão do Evangelho de Cristo. E o apóstolo Paulo, ao escrever sobre este Evangelho de Cristo, ele disse: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, conforme Romanos capítulo 1, versículo 16. A Bíblia é um tesouro importante por causa do seu poder. É uma palavra viva. Finalmente, irmãos e irmãs, a Bíblia, a palavra de Deus, a
As Escrituras são o tesouro da nossa fé. E por que a Bíblia é o tesouro da nossa fé? Porque, como vimos, ela vem de Deus, ela tem a origem e a inspiração no próprio Deus. Ela é um tesouro porque ela é importante para a vida de cada um de nós. Ela é lâmpada para o nosso pé, luz para o nosso caminho. Ela é um tesouro porque ela é poderosa para agir e transformar a nossa vida, orientar a nossa vida, modificar o nosso jeito de ser naquilo que precisa ser modificado. E tudo isso pela ação do Espírito Santo. Por isso, irmãos e irmãs, precisamos orar como o salmista orou quando disse: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua palavra. Também, irmãos e irmãs, precisamos estar atentos ao alerta das Escrituras que diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Que este tesouro precioso habite o seu coração, habite o meu coração, habite o nosso coração, o coração da igreja, e habite de forma rica, e que ela possa sempre falar ao nosso coração, à nossa mente, para que sejamos sempre guiados, conduzidos pelo nosso Deus, e que nós possamos de fato, irmãos e irmãs, desejar que a palavra de Deus seja luz no nosso caminho, todos os dias da nossa vida. Que a sua palavra seja luz nos nossos caminhos, todos os dias da nossa vida, porque a Bíblia é o tesouro importante de que precisamos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, acabamos de ouvir a proclamação da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas, e vimos hoje sobre o valor das Escrituras, o tesouro da nossa fé, e que precisamos valorizar no nosso dia a dia. E nesse instante ouviremos o hino O Meu Guia e Protetor, e o final deste hino diz: que a tua palavra seja luz nos meus caminhos todos os dias da minha vida. Ouçamos o hino.
que já estamos encaminhando para o encerramento deste culto, momento de oração e súplica. O conhecido Salmo 23, versículos 1 e 4, diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. É momento de oração. Nós ouviremos o hino pelos bosques e campinas, e enquanto ouvimos este hino, coloquemos as nossas necessidades em oração diante de Deus. Oremos. Maravilhoso Deus, como é bom sabermos que o Senhor é um Deus presente, como é bom sabermos que o Senhor é um Deus que age nas nossas vidas, como é bom sabermos que podemos contar com a presença do Senhor todos os dias da nossa vida. E nesse instante de oração, apresentamos diante do Senhor as nossas súplicas, colocamos diante do Senhor as nossas necessidades, aquilo que muitas vezes tem afligido os corações. Ó Deus, o Senhor sabe de cada preocupação que se passa na vida de cada um dos teus filhos e filhas. E nesse instante de oração suplicamos, estenda a tua mão e esteja agindo na vida de cada um de nós. E que o Senhor possa estar trazendo restauração, livramento, ó Deus, e que o Senhor possa estar de forma muito maravilhosa, agindo em cada situação difícil, tão somente
para o louvor da tua glória. Ó Deus, e que nós possamos cada vez mais colocarmos a nossa confiança no Senhor, sabendo que apesar das lutas e das provações do dia a dia, o Senhor está conosco, o Senhor há de nos sustentar. De uma forma ou de outra, o Senhor há de cuidar de cada um de nós. Por isso, ó Deus, ajuda-nos a confiar cada vez mais na tua grande fidelidade. Agradecemos ao Senhor pelas bênçãos que o Senhor tem derramado, que o Senhor tem concedido a cada um de nós. Ó Deus, e que o Senhor continue a guardar a tua igreja com a tua maravilhosa paz. Oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, antes de passarmos para o encerramento do culto, nós queremos dar alguns avisos importantes. Em primeiro lugar, queremos informar a respeito do retorno das atividades presenciais da igreja, que ocorrerá no próximo domingo, dia 31 de outubro. E nós retornaremos no próximo domingo com escola dominical presencial às 9 horas da manhã e também o culto noturno às 19 horas e 30 minutos, culto presencial. Eu tenho absoluta certeza que muitos dos irmãos e irmãs estão com muitas saudades dos nossos cultos presenciais. Evidentemente, como já temos avisado, nós cumpriremos todos os protocolos de segurança, uso obrigatório de máscara, ninguém vai adentrar o templo e participar do culto sem a utilização da máscara. Não é só adentrar o templo não, é permanecer com ela durante o culto. E a utilização do álcool em gel, enfim, todas as coisas necessárias para que tenhamos a nossa segurança. O distanciamento entre as pessoas, o templo já está sendo adequado para esta prática, para esta conduta. Então, primeiro aviso, o retorno às atividades presenciais no próximo domingo, dia 31 de outubro, se Deus assim permitir. Também queremos avisar que, por ocasião do retorno das atividades presenciais, no culto do próximo domingo, será realizada a celebração da Santa Ceia. Então, nós estamos também nos preparando para fazermos da melhor forma a celebração da Santa Ceia, no próximo domingo também. E que naquele culto nós, como já dissemos, vamos agradecer a Deus e celebrar a Deus pelos 504 anos da Reforma Protestante. Outro aviso que queremos dar é uma expressão de gratidão. Queremos agradecer às irmãs e aos irmãos de outros lugares fora de Paraguaçu Paulista, de outras cidades, de outros estados, que se juntaram a nós neste período em que a igreja começou a fazer as transmissões virtuais, as transmissões online pelo YouTube, e vários irmãos e irmãs de outros lugares se juntaram a nós, e vários deles estão inclusive participando deste culto. Nós queremos agradecer pela vida de cada um de vocês e queremos dizer que permaneçam conosco, pois nós estamos trabalhando aqui equipamentos no templo para que os nossos cultos presenciais sejam também transmitidos pela internet. Então, nós queremos agradecer a todos vocês que neste período se juntaram a nós. Deus abençoe a cada um de vocês e suas respectivas famílias. Nesse instante também queremos dar um aviso muito especial. Nós queremos fazer uma nota especial de gratidão a Deus pela vida do Guilherme, meu filho, e especialmente pela vida da Elisa. O Guilherme e a Elisa, e mais a Elisa, trabalharam na edição destes cultos, desde que nós começamos a editar os cultos para a transmissão.
Quem já teve a oportunidade de trabalhar numa edição de vídeo ou tem alguma espécie de conhecimento, sabe muito bem o trabalho que dá para editar um vídeo de 1 hora e pouco. E nós agradecemos a Deus pela vida, principalmente da Elisa. O Guilherme ajudou em alguns períodos, mas a Elisa, desde o começo, trabalhou semanalmente, se empenhou semanalmente para nos auxiliar, para que estes vídeos chegassem até vocês desta forma. E nós queremos então publicamente agradecer ao Guilherme e especialmente a Elisa. Irmãos e irmãs, com este vídeo de hoje, do culto de hoje, foram 58 vídeos editados desde o dia 16 de agosto de 2020. Foram 58 vídeos, significa que foram 58 domingos de vídeos para o nosso culto. Então fica aqui ao Guilherme e à Elisa a gratidão especial da Igreja Presbiteriana Independente de Paraguaçu Paulista, através do seu conselho, através da sua liderança e também em nome dos membros da igreja. A nossa gratidão por esse trabalho tão importante que vocês realizaram neste período. Deus abençoe a vida de vocês. E se precisarmos de algum outro vídeo em algum outro momento, nós vamos recorrer a vocês. Deus abençoe. A nossa gratidão. Nós vamos nesse instante encerrar este culto e vamos cantar o hino 105, Palavras de Vida. Vimos através deste culto sobre o valor das Escrituras, da Palavra de Deus, e nesse instante então vamos cantar o hino Palavras de Vida. Cantemos. Oremos todos. Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção, irmãos e irmãs, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramados sobre todos vós, irmãos e irmãs, e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, agora e para todos sempre. Amém e amém. Desejamos a todos os irmãos e irmãs uma semana abençoada por Deus. E lembre-se, valorizemos a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, no dia a dia da nossa vida. Deus abençoe a todos e todas, em nome de Jesus.